Bom dia, meus amores, como vocês estão? Espero que estejam bem. Bora para mais uma live aqui no Desenfesa com Gabi, mais uma live que eu vou te dar aí um norte, algumas informações sobre saúde intestinal, tá? Então, eu tô fazendo lives aí segunda, quarta e sexta, às 7h30 da manhã. Lives onde eu vou te auxiliar, eu vou já te falar algumas estratégias que você pode utilizar para o seu intestino funcionar. E também vou te mostrar o que você pode estar fazendo de errado, que está deixando o seu intestino mais travado, tá? E hoje, nessa live de hoje, a gente vai conversar sobre prende ou solta, né? Que é uma dúvida que vocês têm muito em relação aos alimentos, né? Então, vocês chegam direto pra mim e falam assim, Gabi, tal alimento prende ou solta o intestino? Tal alimento faz bem ou faz mal pro intestino? Tal alimento é bom ou não pra eu comer se eu tiver intestino preso? Tá? Então, vocês têm bastante essas dúvidas, essas queixas e... Então, é sobre isso que a gente vai conversar na live de hoje, tá? É sobre isso que a gente vai conversar na live de hoje. Bom, então, a primeira coisa que a gente tem que entender sobre esse prende ou solta, sobre o Gabi, será que isso é bom ou não para o meu intestino? A gente precisa entender que no nosso intestino tem ali uma coisa que a gente chama de microbiota intestinal, que é um conjunto de bactérias que estão ali no meu intestino, que são formadas a partir daquilo que a gente come. A gente tem microbiota em todas as partes do corpo. Então, eu tenho a minha microbiota vaginal, eu tenho a minha microbiota intestinal, tá? Eu tenho a microbiota da minha pele, eu tenho ali um conjunto de bactérias em cada lugar ali do meu corpo, certo? E no intestino a mesma coisa. A gente tem ali a microbiota intestinal, tem ali um conjunto de bactérias que estão ali no meu intestino, e que vão metabolizar aquilo que eu consumo, que vão fermentar aqueles alimentos que eu consumo, tá? Bom, quando a gente pensa na questão da microbiota intestinal, a gente precisa lembrar que essa microbiota, ela é formada por aquilo que a gente come. Então, pela nossa alimentação. Gabi, como é que eu vou entender, como é que eu vou saber quais bactérias tem mais no meu intestino e quais bactérias tem menos? Da onde vem isso? Isso vem daquilo que você come. Então, dependendo do tipo de alimento que você come, da quantidade daqueles alimentos que você come, você vai ter mais ou menos de um determinado tipo de bactéria. A gente chama de filo de bactéria. Então, a gente vai ter mais ou menos de alguma bactéria ali no intestino, certo? Bom, e aí, quando a gente tem essa questão, né, de ter mais ou menos um tipo de bactéria, a gente começa a entender que aquilo que a gente come tem uma influência direta sobre a nossa microbiota intestinal. E a nossa microbiota intestinal, ela é extremamente importante quando a gente pensa na saúde como um todo, né? Então, quando a gente pensa na questão da nossa saúde, não só intestinal, mas a nossa saúde do nosso corpo como um todo. Porque ali no intestino eu tenho a produção de serotonina, eu tenho a produção de GLP-1, que é um hormônio, inclusive, que está relacionado ao emagrecimento. Eu tenho a metabolização de outros hormônios, como estrogênio, por exemplo. Eu tenho a sinalização, né, no nosso trato digestivo, a gente tem a sinalização de hormônio da fome e da saciedade. Tudo isso passa ali pelo nosso intestino. Tudo isso tem relação com o nosso intestino, certo? Então aí, consequentemente, eu vou ter a minha microbiota, aquilo que eu como, está formando a minha microbiota, e a minha microbiota está metabolizando hormônios, está sinalizando várias questões ali no nosso corpo, tá? Beleza. Dito isso, a gente tem que entender que o que o nosso corpo gosta é de variedade alimentar. O que a nossa microbiota intestinal gosta é de variedade alimentar. Então, quanto mais variada for a minha dieta, for a minha alimentação, mais variada vai ser a minha microbiota intestinal e mais saúde intestinal eu vou ter. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender em relação ao prende ou solta é entender que muito mais do que um alimento que prende ou que solta o intestino, a gente precisa variar essa dieta para que esse intestino, para que essa microbiota, ela seja alimentada com mais quantidade de nutrientes possível. Então, gente, eu costumo dizer que a nossa microbiota intestinal, que o conjunto de bactérias que está no nosso intestino, ele é tipo um adolescente mimado. Sabe adolescente que você fala assim, que o adolescente fala assim, eu tô com fome. Aí a mãe fala assim, tem comida na geladeira. Ele fala, mas eu não queria comer comida, eu queria, sei lá, uma coisa diferente.
A microbiota intestinal, ela é adolescente. Então, ela sempre quer ali algo diferente, ela sempre quer algo variado, algo que esteja ali, não esteja todo dia a mesma coisa. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender entre prende ou solta é isso, tá? Bom, e aí, depois que a gente entende sobre variedade, você precisa colocar na sua cabeça que quanto mais variada for a sua alimentação, melhor vai ser a sua microbiota intestinal. E aí, se eu tenho uma microbiota intestinal mais variada, eu tenho mais facilidade no funcionamento do intestino. Beleza? Ok. Então, gente, aí a gente já tem que tirar da cabeça aquela ideia de que todo dia eu tenho que comer mamão para soltar o meu intestino. Todo dia eu tenho que comer ameixa. Todo dia eu tenho que comer chia. Todo dia, enfim, todo dia eu tenho que comer alimentos específicos aí para soltar o meu intestino. Então, a gente tem que entender que isso não existe. Então, o ideal é que a gente varie as estratégias laxantes. É por isso que dentro do meu método do Desenfesa, eu tenho lá no primeiro cardápio, né, que é o de desinflamação. Eu tenho lá um primeiro cardápio que na primeira parte do dia a gente tem uma estratégia laxante. Então eu tenho 3 opções de estratégias laxantes de manhã e da limpeza intestinal eu tenho mais 3. Justamente porque para variar essas estratégias, para que cada dia você faça uma estratégia, a microbiota fique variada e o seu intestino não se acostume com aquele tipo de alimento ali que você consome todo dia para o seu intestino funcionar, tá? Então esse é o primeiro ponto que a gente tem que entender. Então não existe isso de todo dia eu vou comer mamão, todo dia eu vou comer chia, todo dia eu vou comer psyllium. Se você continuar fazendo isso, focado apenas em destravar seu intestino, eu já te adianto, seu intestino não vai funcionar. Tá? Porque justamente ele precisa dessa variedade alimentar, ele precisa de vários tipos de nutrientes para ele formar uma microbiota intestinal e, consequentemente, ter um funcionamento regular. Tá? Bom, dito isso, alguns alimentos eles são mais obstipantes e outros alimentos eles são mais laxantes. A primeira coisa que a gente tem que entender nesse prende ou solta é que a gente tem que ter variedade e a gente também tem que ter, gente, o cálculo de fibras diário. Então, quando as meninas estão ali no Desenfesa, que estão ali com os meus protocolos, eles têm quantidade de calorias, de carboidrato, gordura, proteína calculados e também tem quantidade de fibras calculado. Então, dentro do cardápio, elas batem todos os dias a meta de fibra delas diária, certo? Por quê? Porque quando eu tenho ali o aporte adequado de fibras, o meu intestino tende a funcionar melhor. E isso é uma coisa que a maioria das pessoas faz errado. Então, o consumo adequado de fibras é em torno de 25 gramas por pessoa por dia, tá? A média de consumo de fibras do brasileiro é de 14 gramas. Ou seja, é quase metade, as pessoas em geral comem quase metade do que elas realmente precisam comer de fibras. E por isso a gente tem 20% da população brasileira com constipação crônica, tá? Então já começa aí pela questão das fibras. Depois que a gente vê a questão das fibras em si, antes da gente olhar se prende ou solta, então eu tenho que bater ali aquela quantidade de fibras e é por isso que eu falo lá no meu protocolo, gente, isso aqui vocês não podem deixar de fazer. Tem que comer ali a quantidade de vegetais adequada, tem que comer a quantidade de frutas adequada, tá? Então aquilo ali vocês não podem deixar de fazer. Por quê? Porque a gente tem que bater essa meta de fibras. Eu vejo que as pessoas se preocupam muito com a meta de proteína. Então elas falam assim, mas eu tenho que bater minha meta de proteína. Como? Eu não vou tomar whey, como é que eu vou bater minha meta de proteína? Gente, a meta de proteína ela é importante? Mas para você ter intestino funcionando, você tem que bater meta de fibra também, tá? Porque não adianta nada você bater meta de proteína e ficar toda travada. Então eu vejo as pessoas se preocupando muito com a quantidade de proteína que elas têm que ingerir. Porque eu tenho que tomar whey, porque eu tenho que comer não sei quanto de carne. E elas se esquecem que se elas comerem um monte de proteína, um monte de whey, um monte de suplemento, mas elas não baterem a meta de fibras dela no dia, ela não vai no banheiro. E aí, gente, quando você não vai ao banheiro, você pode comer a proteína que for. Você não emagrece, você não ganha massa, você não previne envelhecimento, tá? E a fibra ela é muito importante justamente para fazer o seu intestino funcionar, para melhorar a microbiota intestinal e para sinalizar melhor os hormônios.
tanto os que estão ligados ao emagrecimento, quanto os que estão ligados a ganho de massa, certo? Então, a gente precisa sim bater a meta de fibras, porque senão a gente não vai conseguir, de fato, ter um aporte adequado de fibras e, consequentemente, eu não vou conseguir ter um intestino saudável. Se eu não tenho um intestino saudável, eu naturalmente não vou conseguir sinalizar bem meus hormônios, eu não vou conseguir produzir hormônios da forma adequada, eu não vou conseguir excretar hormônios da forma adequada também, tá? Então a gente precisa lembrar disso. Depois que a gente sabe sobre quantidade de fibras, sobre variedade alimentar, aí a gente vai pro prende ou solta, certo? Por quê? Quando vocês falam assim pra mim, Gabi, tal alimento prende ou solta o intestino? A primeira coisa que a gente tem que entender, gente, é que nada sozinho prende ou solta seu intestino, tá? Então, nada sozinho prende ou solta o seu intestino. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que entender. Então, Gabi, se eu comer mamão, que é um alimento bom para soltar o intestino, todo dia ele vai soltar meu intestino? Não. Se eu comer pão todo dia, o pão sozinho vai prender o meu intestino? Não. Ele pode deixar seu cocô de bolinha, mas não necessariamente ele vai só ele sozinho prender o seu intestino. Então, o prende ou solta tem muito a ver com contexto. Prender ou soltar o intestino tem a ver com contexto, não só da sua alimentação, mas como da sua vida também, tá? Bom, quando a gente fala em intestino preso, a gente tem que lembrar de ingestão de água, a gente tem que lembrar de controle de cortisol, que é o hormônio do estresse. Quando eu tenho um cortisol muito alto, quando eu tenho um nível de ansiedade muito alto, um estresse muito alto, o meu cortisol ele fica alto e aí o cortisol alto ele piora o sistema digestivo, que piora o intestino, tá? Eu tenho que ver sobre mastigação. Então, quando eu não mastigo corretamente, eu vou naturalmente dificultar a digestão daqueles alimentos que eu tô consumindo, que vai dificultar o funcionamento do meu intestino. E eu também tenho que ver sobre o estilo de vida como um todo. Como é que tá meu sono, como é que tá o exercício físico, como é que estão as minhas relações sociais, como é que tá eu no meu trabalho, meu emocional e tudo mais. Então, tudo isso, gente, é um contexto que vai favorecer o intestino funcionar ou que vai prender o seu intestino. Então, a gente tem que entender isso quando a gente pensa em prender ou soltar o intestino. Se você é uma pessoa que tem um contexto de estilo de vida ruim, dificilmente o seu intestino vai funcionar só com uma mão, tá? Então, a gente precisa alinhar o estilo de vida para que o seu intestino, de fato, comece a responder àquela melhora de estilo de vida, certo? Quando as meninas entram lá no meu método, os primeiros módulos que são liberados são os de estilo de vida. E eles são liberados antes do cardápio. Por quê? Porque se eu não tenho uma base boa, se eu não tenho um solo fértil, quando eu plantar ali o cardápio, quando eu colocar aquela sementinha, ele não vai crescer, ele não vai florescer, porque aquela base ali está totalmente inadequada. Então, quando a gente pensa em prende ou solta, a gente precisa antes entender que o que solta o seu intestino é também ajustar o seu estilo de vida. Mastigação, exercício físico, sono, ingestão de água, controle de estresse, né? Manejo de estresse. E isso é uma coisa que vai favorecer o funcionamento ou não do seu intestino, tá? Bom, e aí, deixa eu só ver o que vocês falaram aqui de pergunta para eu ir pro tema mesmo. Quem tem síndrome do intestino irritável deve consumir a mesma quantidade de proteína? De proteína ou de fibra, Suelen? Me fala aqui, eu não sei se você quis dizer proteína mesmo, mas sim, a síndrome do intestino irritável tem que tomar cuidado, bastante cuidado com carne vermelha, que é algo que normalmente é mais inflamatório, que trava mais o intestino, sim, mas quem tem síndrome do intestino irritável de padrão constipação tem que consumir a mesma quantidade de fibra, sim. A diferença é que esses alimentos vão ser mais cozidos, vão ser mais refogadinhos do que alimentos crus, mas a quantidade de proteína para o intestino funcionar é a mesma, tá? A Elda falou, prefiro ir ao banheiro. Eu também, Elda, eu também prefiro ir ao banheiro, depois vejo minhas proteínas. Isso. A questão, né, que você é minha aluna, você tá aí no método e dentro do método a gente tem adequação de proteína e adequação de fibras também, tá? Então não precisa se preocupar que você vai ver as duas coisas de uma vez só. Bom dia, fibra, desculpa. Bom, tá, então de fibra, sim, então você tem que consumir sim a mesma quantidade de fibra, porém você vai consumir essa fibra de uma forma mais distribuída ao longo do dia e também você não vai consumir essa fibra crua, você não vai comer a salada crua ou vai comer menos salada crua do que, né, uma pessoa que não tem intestino irritável, tá? Bom dia, Rose. É tudo que eu precisava no momento, uma nutri como você. Obrigada, minha querida. Bom, a Rosilda é minha aluna também, aí do Desenfesa.
Então, gente, a gente tem que ver o contexto, né? Então, visto o contexto, vamos falar o que prende ou solta, tá? Então, o que prende o intestino? Vamos lá, podem aí até anotar, podem colocar aqui nos comentários pra mim. Farinhas em geral. Bom dia, Rosana, seja muito bem-vinda. Farinhas em geral. E aqui eu não estou falando só da farinha de trigo, eu estou falando de trigo, tapioca, cuscuz, amido de milho, polvilho, fubá, farinha de arroz, mix de farinha, farinha sem glúten. Todas as farinhas, elas são obstipantes, tá? Todas as farinhas, elas são obstipantes. Por que, Gabi, que elas são? Porque eu vou lá, eu planto o arroz, eu faço o arroz virar um pó. Quando o arroz vira um pó, ele perdeu toda a fibra que ele tinha nesse processo. Tá? Então, gente, todas as farinhas, elas são alimentos que não têm fibra, né? Então, se você jogar aqui, ó, vou até jogar aqui no Google, quanto de fibra, deixa eu até jogar aqui no Google para vocês verem, para dar o valor exato para vocês, ó. Quanto de fibra, só para vocês verem o quanto é pouco. Tem em 100 gramas de farinha de arroz. Farinha de arroz. Então em 100 gramas de farinha de arroz branca, né? Aqui no Google fala, né? Eu tô falando uma informação que eu tô jogando aqui só para vocês terem noção. 2,4 gramas de fibras em 100 gramas. Então, gente, isso é muito, muito, muito pouco. Quando a gente coloca, por exemplo, quanto de farinha, quanto de fibra tem em 100 gramas de uma laranja, por exemplo, para vocês entenderem a diferença, ele vai ter, o que acontece? A gente vai ter, então, em 100 gramas de farinha de arroz, eu vou ter ali 2,4 gramas de fibra, tá? Na farinha de arroz. Só que 100 gramas de farinha de arroz, gente, é muita coisa, tá? É muita coisa mesmo. 100 gramas de farinha de arroz, você vai fazer um bolo inteiro. Então, em um bolo inteiro, em um pão inteiro com farinha de arroz, eu vou ter 2,4 gramas de fibra normalmente. Porque quando você vai fazer um pão à base de farinha de arroz, você vai colocar farinha de arroz, ovo, óleo. Nenhum daqueles alimentos tem fibra. Então, um pão inteiro, ele vai ter 2,4 gramas de fibra. Quando a gente pensa em uma laranja, que você vai chupar ela aqui de uma vez, e uma laranja com bagaço e tudo, essa mesma laranja, tá? Ela vai ter esses 2,4 gramas de fibra. Então, uma coisa que você vai comer de uma vez, ela vai ter 2,4 gramas de fibra. Um pão que você vai comer em 10 dias, ele vai ter 2,4 gramas de fibra, tá? Então, quando a gente divide a porção de laranja e a porção do pão, por exemplo, então, 10 porções de pão, então, uma fatia de pão, ela vai ter 0,24 gramas de fibra. Enquanto a laranja, ela vai ter 10 vezes mais naquela porção, tá? Bom, então, o que prende o intestino? Todos os tipos de farinha. Gabi, então quer dizer que eu preciso cortar totalmente essa farinha, não comer mais nenhuma? Não. Você pode comer, só que você tem que comer no horário certo, na quantidade certa e na combinação certa. Esses são os 3 pré-requisitos para você comer farinha, tá? Então lá dentro do meu método, dentro do Desenfeze, eu ensino como que você vai comer, que horas você vai colocar essa farinha, tá? Mas a gente precisa entender que todo tipo de farinha prende, porque ela não tem fibra, porque ela é seca, porque ela passou ali por um processo onde ela também perdeu água, tá? Beleza, o que mais prende o intestino? Carne em geral, principalmente carne vermelha, tá? Então, a carne, gente, ela também é um alimento que não tem fibras, tá? Então, a carne, ela não tem nada de fibras. A carne tem muita proteína, ela tem gordura, ela tem ferro, mas ela não tem fibras. Então, quando eu como excesso de carne, né? Excesso de carne vermelha, principalmente, eu tendo a ficar com o intestino preso, com o intestino travado, tá? É outro alimento que prende o intestino. Além disso, a gente tem alguns outros alimentos, como o queijo, é muito obstipante, né? Principalmente o queijo aí feito do leite de vaca, ele é muito obstipante. A gente tem também algumas frutas que vão prender o intestino, principalmente goiaba, jabuticaba, caju e suco de limão. São 3 frutas aqui que prendem o intestino, que eu não recomendo você consumir se você tiver o intestino preso, né? Então a goiaba é uma fruta que eu amo. E ontem até aqui em casa meu pai comprou goiaba. Ele chegou ali com aquela goiaba, colocou ali na fruteira e eu fiquei babando na goiaba, porque eu amo. Só que eu sei que se eu comer goiaba, meu intestino vai travar, né? Então eu vou ficar ali 1-2 dias sem ir ao banheiro. Então eu prefiro não comer essa goiaba e continuar indo no banheiro todos os dias, certo? Então,
Farinhas em geral, carne, principalmente carne vermelha, o excesso de carne. Então, se você faz uma dieta com muita proteína, uma dieta de ganho de massa, uma dieta até de emagrecimento com muita proteína, o seu intestino tende a ficar preso, tá? Essas frutas que eu falei pra vocês, de vegetais, nenhum vegetal prende realmente o intestino. Só que tem alguns que ajudam mais a soltar do que outros, tá? Então, aí a gente tem que tomar mais cuidado de consumir esses vegetais em equilíbrio para que você não fique aí consumindo vegetais, um monte de vegetais, sem que necessariamente eles façam algum resultado no seu intestino, tá? Então, basicamente, gente, o que vai prender? Farinhas, carne, leite, derivados, e o excesso algumas frutas que eu falei pra vocês. Dito isso, a gente precisa entender sobre contexto. Então, a quantidade que você come vai fazer toda a diferença, o horário que você come aquele alimento faz toda a diferença, como você prepara aquele alimento faz toda a diferença e como está o seu contexto de vida faz muita diferença também, tá? Então, o que acontece? Quando a gente fala em prender ou soltar, eu tenho esses alimentos que são mais obstipantes, mas eu também tenho todo esse contexto que eu falei pra vocês, certo? Quando eu tenho todo esse contexto que eu falei pra vocês, eu preciso entender que se eu tenho um contexto mais favorável ao intestino funcionar, esses alimentos, eles podem ser consumidos de forma inteligente, de forma estratégica, que o seu intestino tende a funcionar, mesmo que você consuma uma porção deles. Então, quem é minha aluna sabe que dentro lá dos cardápios tem cuscuz, tem tapioca, mas eu coloco o horário certo para elas comerem, eu coloco a quantidade certa para elas comerem e o jeito certo de preparar que não vai travar o intestino. Então, tudo isso vai impactar, tá? Beleza, agora a gente já entendeu o que prende. Gabi, mas o que solta o meu intestino? O que realmente vai fazer o meu intestino funcionar? Então, a primeira coisa, contexto de estilo de vida saudável, que eu ensino lá no Desenfeza. Segundo, quantidade de fibras por dia, bem calculada e bem distribuída ao longo do dia. Então, lembra que eu falei pra vocês que o consumo de fibras deve ser de 25 gramas por dia e o brasileiro, ele consome em média 14 gramas por dia? Pois é. Então, por isso que esse intestino tá totalmente desregulado. Por isso que eu não tenho funcionamento intestinal, porque eu consumo ali quase metade das fibras que eu deveria consumir por dia, tá? Então, muito além do que prende ou solta, a gente tem a quantidade de fibras diária. O que vai soltar o seu intestino? Esses alimentos que contêm fibras, tanto solúveis quanto insolúveis. Todas as frutas, exceto essas que eu falei que são obstipantes. Então, as frutas vão ajudar o intestino a funcionar. E algumas frutas, gente, elas são mais benéficas para o intestino. Não só porque elas têm uma quantidade de fibras boa, mas porque elas têm substâncias dentro delas que vai fazer o intestino funcionar. Então, o mamão tem papaina, o kiwi tem actinidina, o abacaxi tem bromelina. Por exemplo, são 3 frutas que são interessantes para o intestino, certo? Bom, dito isso, a gente tem não só a quantidade de fibras que tem nessas frutas, mas essas enzimas digestivas que vão ajudar no funcionamento do intestino. Inclusive, um dia eu vi um vídeo na rede vizinha, não vou falar o nome, eu vi um vídeo na rede vizinha completamente assim, sem noção de uma nutricionista. Que a nutricionista pegava ali várias frutas para comparar a quantidade de fibras que tinha em cada uma delas. E a fruta que tem mais fibra, gente, é a goiaba, né? Então ela colocava lá que a goiaba tinha mais fibra, né? Então a goiaba tinha ali mais fibra que o mamão, por exemplo. Ela tinha mais fibra, não sei se que a ameixa que ela colocou lá. A goiaba tinha mais fibra do que o mamão, do que a ameixa e tal. Só que ela esqueceu de falar que a goiaba, ela tem mais fibras solúveis e mais taninos, que são substâncias que podem causar constipação intestinal. A mesma coisa da maçã, por exemplo, tá? A maçã, ela é uma fruta que prende o intestino? Não, mas a maçã, ela tem muita pectina e a pectina precisa de água para funcionar. Então, se você comer muita maçã e não beber água, você vai ficar com o intestino preso, tá bom? Então, a gente precisa entender isso para que a gente consiga equilibrar esses alimentos na dieta e ter o intestino funcionando. Então, muito além de fibras, eu preciso entender quais as substâncias que tem dentro daquelas frutas que vão fazer o intestino funcionar ou não, tá? Então, as frutas vão favorecer o funcionamento do intestino, não só as que têm mais fibras, mas aquelas que têm substâncias que vão ajudar no funcionamento do intestino, como essas que eu falei para vocês que são digestivas. Todos os vegetais vão ajudar, mas principalmente as folhas e aqueles vegetais que têm mais água, né? Então, pepino, por exemplo,
o chuchu, tá? O chuchu é ótimo para o intestino. Então, são alimentos que vão ajudar o intestino a funcionar. Se aquele alimento tem mais água, ele vai favorecer mais o funcionamento do intestino. E aí, a gente tem que lembrar a quantidade desses vegetais, que é o que eu indico lá dentro do Desenfeza, tá? Então, eu tenho que consumir esses vegetais na quantidade adequada também. Não basta consumir, eles têm que estar de forma adequada. O que mais que solta o intestino, né? As fontes de gordura boa, então azeite, óleo de coco, a manteiga ghee, por exemplo, não costumo indicar tanto porque ela é mais cara, mas tudo isso também favorece o funcionamento do intestino. As sementes, né? As sementes não, as oleaginosas, né? Então, que são as castanhas, castanha do Pará, castanha de caju, nozes, tudo isso melhora o funcionamento do intestino e também as fibras, né? Então, as sementes, a chia, a linhaça, a semente de abóbora, a semente de girassol, também são alimentos que vão favorecer o funcionamento do intestino. Porém, o que vocês fazem de errado é equilibrar de uma forma inadequada essas fibras solúveis e insolúveis. Então, o que vocês fazem? Vocês colocam muitas fibras solúveis que precisam de água para solubilizar, para formar um gel e para você evacuar, e poucas fibras insolúveis. E é por isso que vocês vivem constipadas, tá? E aí, além de colocar essas fibras nas frutas, além de colocá-las aí nas preparações, vocês ainda fazem pães, fazem receitas que naturalmente vão esse tipo de alimento, tá? Então, gente, o que é muito importante da gente lembrar? Esse tipo de alimento, as fibras solúveis, eles podem ajudar o seu intestino. Só que vocês consomem isso em grande quantidade. E quando eu consumo isso em grande quantidade, eu naturalmente vou ficar mais travada do que com o intestino funcionando, tá? Então, prestem bastante atenção nisso. Porque as sementes, elas podem ser interessantes, mas eu preciso ter um equilíbrio no consumo dessas sementes, tá? E além disso, alimentos também que ajudam são as leguminosas. Então, feijão, lentilha, ervilha, grão de bico, soja, tudo isso ajuda, tá? Porque tem ali aquela casquinha de fora, eles são alimentos ricos em fibra. A grande questão é que são alimentos que vão também causar bastante fermentação, porque eles têm muito fruto-oligosacarídeos. Então, quando eu tenho muito fruto-oligosacarídeo, eu tenho uma fermentação maior ali no meu intestino. Consequentemente, eu posso até ir ao banheiro, mas eu vou fermentar, eu vou produzir mais gases, tá? Então, isso é algo também que a gente tem que ficar atenta com esse tipo de alimento que são as leguminosas, beleza? Bom, então é isso. Então, o que normalmente, o que de verdade vai fazer o seu intestino funcionar ou não? Combinar os alimentos da forma correta, entender os horários que você pode comer esses alimentos, entender a forma de preparar esses alimentos e reduzir ao máximo aqueles alimentos que prendem o intestino, que são essas farinhas, que são a carne, que são essas coisas aí que eu falei pra vocês, tá bom? Esses alimentos aí que eu falei pra vocês. Quando você encontra esse equilíbrio, você coloca uma estratégia na sua dieta, o seu intestino começa a funcionar todos os dias, tá? Conseguir ir ao banheiro esses 3 dias seguidos, mas ainda fazendo tipo 2. Ótimo, Rose, né? Rose é minha aluna. Ótimo. Tudo bem, você estava ficando dias e dias e dias sem ir ao banheiro. Você estava vendo as minhas lives e falando. Tem 4, tem 5, tem 6 dias. A gente começou o cardápio, meu amor, ontem. Você fez 2 dias de cardápio completo e já foi ao banheiro 3 dias seguidos. Agora, para ir do tipo 2 pro tipo 3, é uma questão de tempo. Daqui a pouco você vai estar fazendo cocô tipo 3, depois cocô tipo 4 e vai estar aí 100%, tá bom? Gosto muito de queijo, a Elda falou também, mulher, mas eu evito, tá? Beth, frango, qual que é a sua dúvida sobre frango? Bom, café pra mim solta, o café ele tem xantina, que é uma substância laxante que pode realmente soltar o intestino, tá? Bom, então é isso, meus amores, era isso que eu queria falar pra vocês na live de hoje. Se você tá assistindo essa live gravada, comenta aqui pra mim o que você achou desse conteúdo, se você gostou, tá bom? E aí eu já adianto pra vocês que em novembro vai ter uma ultra mega Black Friday aí, pra quem é minha aluna, pra quem ainda não é minha aluna, mas é uma oportunidade incrível que eu nunca fiz e que eu não vou fazer de novo. Então fique por aqui, ative as notificações, me acompanhe aí nas lives, me acompanhe aí também, né, nos conteúdos do perfil, dos stories, que você já vai ficar sabendo essa mega ultra oferta de Black Friday, tá bom? Então é isso, um beijo, fiquem com Deus e até na sexta às 7h30 da manhã. Tchau, tchau!